Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de comunicação e marketing de posicionamento. Nós vivemos em dias tensos, corridos, às vezes terríveis, às vezes bons. O ponto é que muitas das vezes, no meio do caminho, entre a realização de um sonho, entre a busca do emprego perfeito, entre a busca do relacionamento ideal, no meio do caminho nós perdemos a esperança. No meio do caminho a gente fica sem saber o que vai fazer e no meio do caminho a gente se sente sozinho, solitário, sem alternativa, sem esperança. E passa a viver uma vida completamente descolada do restante das pessoas. Eu, Daniel, adoro ficar quieto na minha, entrar no escritório, ficar sozinho na sala, ler. Mas isso não pode ser confundido com gostar da solidão. Se estamos na solidão, à margem de um grupo, algo está errado. E sabe o que muitas das vezes nos faz tomar esse caminho? As nossas próprias escolhas. É porque a gente cresce e vive, muitas das vezes, repetindo o que a gente aprendeu. Muitas das vezes a gente reage, a gente não age, a gente reage, a gente não vive, a gente sobrevive, a gente apenas repete comportamentos e age instintivamente. Bateu, levou. Aqui é desse jeito, não leva o desaforo para casa. Acontece que tudo que a gente planta, a gente colhe. E muitas das vezes nós não queremos mais viver na situação que nós estamos. A gente se vê num beco sem saída. Mas eu vim hoje aqui, com esse vídeo, com essa aula, te dizer que existe esperança. Que enquanto a vida há esperança e a sua história ainda não acabou, chegou a hora de mudar tudo. Chegou a hora da virada. Chegou a hora de dar a volta por cima. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui mais um dia cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento. Eu faço isso para que você se torne uma flecha afiada, que aponta a direção, que aponta o caminho, que sabe o que dizer, que sabe dar uma palavra de conforto na hora certa, um abraço quando ele é necessário. Porque a flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré. Flecha só para no alvo. Nós temos um alvo na vida e vamos prosseguir em direção a ele até o nosso último dia. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero que você coloque nos comentários, antes de eu começar a contar a história de hoje, de qual cidade você está vendo o vídeo de hoje. Qual estado? Se você estiver fora do Brasil, coloca o país em que você está. Eu vou ter o maior prazer de saber onde você está assistindo o vídeo, tá? Vamos lá. Para mim é muito importante que você coloque a sua cidade. Eu estou em São Paulo, né? Aqui no Estúdio Flecha, mais uma vez entregando para você uma aula de comunicação. Eu quero te contar uma história que é muito famosa, uma história que está na Bíblia, que certamente você já ouviu em alguma pregação, mas eu não vou aqui pregar para você, eu vou te contar essa história e puxar alguns pontos dela para que a gente entenda o resultado das nossas ações e como encontrar esperança. Eu não sei se você sabe, né? A história da mulher samaritana. Essa mulher samaritana, porque ela é da cidade de Samaria, Jesus era judeu, vinha da Judéia, da tribo de Judá. Judeus e samaritanos, eles não tinham uma boa relação. Nesse trecho da Bíblia, inclusive, é dito isso. Porque a mulher fica espantada porque Jesus vai falar com ela. Ele fala, como é que você vem falar comigo se eu sou samaritano e você é judeu? Por que eles não se davam? Eu te explico. Porque eles adoravam a Deus em lugares diferentes. O povo samaritano, ele se misturava com outros povos, os judeus não. Então eles tinham divergências políticas, religiosas, sociais, e um passou a não gostar do outro. Eles eram inimigos, eles eram rivais, enfim. Judeus e samaritanos não se davam, e não se dão até hoje. Pois bem, acontece que conta a Bíblia que aquela mulher foi buscar água. E como você sabe, ela tinha uma vida, você que conhece a história, você sabe que essa mulher tinha uma vida que não era regrada. Ela não prezava pela moral.
Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um versículo que Jesus fala assim para ela: vá buscar o seu marido e volte aqui. Aí ela fala: mas eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: você está falando a verdade. Você realmente não tem marido. Você já teve 5 e esse que está com você agora não é o seu marido. Ao falar isso, a mulher fica encantada com Jesus e fala: agora eu sei que você é o Messias. Então, quando Jesus revela algo que só ela sabia, que não tinha ninguém ali para contar para ele, ela percebe que ele é um profeta de verdade. Mas vamos voltar ao início da história. Diz a Bíblia que aquela mulher vai pegar água ao meio-dia. O meio-dia faz calor na sua cidade e na minha, e fazia calor no Oriente Médio no século 0, no século 1. Por que aquela mulher ia pegar água quando estava o maior calor? Porque ela não queria ser vista socialmente, porque as pessoas não gostavam dela, porque a vida dela era desregrada. Ela já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um que não era o marido dela. Hoje em dia, a nossa sociedade pode até tolerar certas coisas, mas continua rejeitando quem tem uma vida assim. Naquela época, no Oriente Médio, era muito pior. Tem um outro ponto dessa história. Quando os discípulos voltam e veem Jesus conversando com a mulher samaritana, um versículo diz assim: eles ficaram admirados porque ele estava conversando com uma mulher. Você fala: caramba, que preconceito, que absurdo que está escrito na Bíblia. Ficaram admirados porque Jesus estava falando com uma mulher, como se fosse um problema. Calma. Entenda que a Bíblia, ela traz relatos históricos e naquela época, naquela sociedade, as mulheres não tinham voz. As mulheres não escolhiam. A palavra da mulher não valia nada num tribunal. A mulher era completamente desvalorizada naquela sociedade. Então, aqueles homens que cresceram naquela região, aprendendo aquele preconceito, quando viram Jesus conversando com uma mulher, dando atenção a uma mulher, ficaram impressionados. É por isso. Agora, qual é o lado bom dessa história? Jesus não tinha preconceito. Mesmo sabendo que ela tinha uma vida condenável moralmente. Mesmo sabendo que era uma mulher e aquela sociedade não valorizava. Ele vai até ela e pede um pouco de água. Jesus não chegou falando um monte de coisa: conserta a tua vida, você está errada, você vai morrer, você vai para o inferno. Nada disso. Ele falou: você pode me dar um pouco de água? E ela vira para Jesus e fala: como é que você está me pedindo água? Você é judeu, eu sou samaritana. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem é o Deus que me trouxe aqui, se você soubesse quem sou eu, você me pediria a água da vida e nunca mais teria sede. Se você soubesse diante de quem você está, você me pediria muitas coisas e a sua vida ia mudar para sempre. E aquela mulher fala: então me dá água. Porque se eu tiver água da vida, eu nunca mais vou precisar vir aqui. Essa fala dela prova que estar no poço ao meio-dia, os poços eram longe das casas, tinha que andar muito debaixo de sol. Então, essa fala mostra, além de tudo que a gente sabe, de tudo que os historiadores revelam para a gente, essa fala mostra que era ruim para ela estar ali no poço, porque ela queria algo que nunca mais a fizesse voltar. Agora, vamos aos pontos dessa história. Ela ia sozinha, sem companhia, no horário do meio-dia, que era mais calor, porque ninguém ia nesse horário. Ela ia porque, aos olhos da sociedade, ela era completamente errada. Ela era moralmente condenada. As pessoas não queriam estar ao lado dela. Muitas das vezes nós fazemos coisas, tomamos atitudes, temos decisões na vida que nos levam ao isolamento. Ninguém quer andar do nosso lado. Ou então a gente mesmo tem vergonha. Certamente você já passou por isso, porque eu já passei. Se você não tiver coragem de do outro lado da câmera confessar para você mesmo, eu confesso para você, eu já fiz coisas que eu tive vergonha de encontrar os meus amigos e as minhas amigas depois. Os meus irmãos depois.
Fala, não acredito que eu fiz isso. Você fica tão completo de vergonha que você se isola. Passa a viver na sombra. Passa a viver distante das pessoas. Você nunca mais volta a determinados lugares por conta de uma vergonha que você cometeu. Eu já passei por isso. A mulher samaritana passou por isso. A vergonha dela era tanta que ela se submetia ao isolamento e a caminhar ao sol do meio-dia para buscar água. Ela ia quando ninguém ia incomodá-la, quando ninguém iria fazer uma piada maldosa ou quando ninguém iria incomodá-la, implicar com ela, xingá-la. Muitos de nós enfrentamos o sol do meio-dia em busca de água, porque cometemos erros e temos vergonha de estar no meio das pessoas no horário que elas estão. O grande ponto dessa história é que não importa o que você cometeu, não importa o que você fez contra você ou contra alguém, não importa a vergonha que você carrega, a esperança olha para você hoje e diz: você quer água? Eu tenho aqui a água da vida. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai precisar passar aqui, você nunca mais precisar se isolar, você nunca mais precisar sentir essa vergonha, você nunca mais vai carregar esse peso, você nunca mais vai pensar o que você está pensando de você. Se você beber da água da vida, tudo muda. O que eu quero te contar com essa história é que, independentemente daquilo que você fez, independentemente da jornada que você escolheu, se foi o caminho errado, se foi o caminho certo, existe uma esperança. Existe um novo caminho, existe uma nova jornada para você trilhar. Enquanto há vida, há esperança. E ninguém está condenado a viver para sempre carregando o peso dos erros do passado. Chegou a hora de você se libertar disso. Chegou a hora de você mudar a sua consciência. Ainda que você, como eu, conheça Jesus, ainda que você, como eu, vá à igreja todos os dias, toda quarta, todo domingo, toda semana, ainda que você tenha 2, 3 Bíblias em casa, sempre temos algo para deixar para trás. Sempre há algo para ser resolvido. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha justamente para nos roubar a esperança. A esperança no amanhã. A esperança de que vai dar certo. A esperança de que você vai encontrar as pessoas que vão colaborar com você. A esperança de que o seu relacionamento vai sobreviver. A esperança de que o seu casamento ficará de pé. O inimigo trabalha para roubar a esperança, como roubou daquela mulher. Ela cometeu tantos atos errados que ela começou a ficar envergonhada e se colocou à margem da sociedade. O inimigo agiu ali para isolar aquela mulher, como ele age hoje para tentar nos isolar, nos envergonhar, nos deixar sozinhos. Mas existe uma esperança. Essa esperança se chama Jesus. E acredite ou não, existe um poço bem do seu lado. E ele está de pé falando: se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Se você acreditar em mim, nunca mais vai se sentir perdido. Se você me aceitar, nunca mais vai ficar sozinho. Se você tem fé nessa palavra, se você acredita nessa história e no Jesus que eu estou te apresentando, ou então que eu estou te relembrando aqui, coloca o emoji do coração nos comentários. Vai nos comentários e coloca o emoji do coração. Se você quer uma nova jornada, se você quer deixar para lá a vergonha, o medo, a solidão, os questionamentos, as dúvidas, experimentar a água da vida, que abre as portas para um novo caminho, coloca o emoji do coração. Eu mesmo vou te responder depois. Eu mesmo vou te mandar uma mensagem. Se essa história entrou no seu coração e gerou vida, coloca o emoji do coração que eu quero saber. Eu te contei essa história para que você não perca a esperança. Não importa o que você fez até aqui, não importa o que aconteceu, não importa o que você está pensando. Se agora você decidir mudar, se agora você decidir por um novo caminho,
tudo é transformado. A gente só continua isolado, sendo queimado pelo sol do meio-dia, enquanto a gente quiser, enquanto a gente permitir. A história da mulher samaritana nos ensina muitas coisas, que os nossos erros vão nos isolar, mas que Jesus nos aproxima do que é certo. A história da mulher samaritana nos faz entender que quando estamos muito isolados das pessoas, do convívio, é porque algo está errado na nossa vida. E a história da mulher samaritana nos faz entender que sempre existe a chance de recomeçar. Sempre vai existir a chance do novo caminho, da nova jornada, da nova história. Aquela mulher saiu pela cidade dela de Samaria falando que tinha encontrado o Messias, encantada, feliz. E muitas pessoas daquela cidade, de samaritanos que não gostavam dos judeus, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Agora, se a gente analisar o comportamento de Jesus, a gente vai ver algumas coisas que nós precisamos fazer. Porque às vezes você não está na condição da mulher samaritana. Ok. Ah, não, Daniel, não sou essa pessoa aí, não fiz nada de errado, a minha vida não é essa. Que bom. Parabéns. Parabéns. Então você pode entender essa história de outra forma. Jesus, que era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Messias, ele não ficou dentro de um palácio com ar-condicionado, Wi-Fi e Netflix liberada. Ele foi até as pessoas. Você precisa levar sua mensagem até as pessoas. Você precisa estar onde as pessoas estão. Ah, Daniel, mas é muito melhor fazer pela internet. Mas quando você encontra as pessoas e fala olhando nos olhos dela, você tem a chance de gerar uma transformação impactante. É óbvio que falar pela internet é maravilhoso. A gente consegue falar para milhares de pessoas, centenas, milhões. Mas entenda que você precisa ir às pessoas, ainda que seja o seu vídeo. Jesus foi pessoalmente àquele poço encontrar aquela mulher. Ele marcou um encontro com aquela mulher. Ela não sabia, mas ele marcou um encontro. Então eu estou aqui te incentivando a marcar um encontro com a sua audiência. Comece a entregar a sua mensagem. Comece a marcar um encontro com as pessoas para que elas apareçam. E se você puder ir até elas pessoalmente, como Jesus fez com a mulher samaritana, faça. Se você puder olhar nos olhos e dizer que existe uma solução para aquele problema, faça. E continue entregando a sua mensagem. O segundo ponto da história de Jesus é que ele não teve preconceito. Se ele tivesse sido preconceituoso, não vou falar com mulher, não vou falar com esta adúltera, não vou falar com essa pessoa. Aquela cidade não teria conhecido a esperança, aquela cidade não teria mudado de vida, porque foi justamente por ele não ter tido preconceito e ido falar com aquela mulher que ela saiu propagando que ele era o Messias. Você precisa entregar a mensagem às pessoas, você precisa ir onde está a sua audiência. Você pode entender essa dica aqui como o ponto que vai te fazer escolher qual rede social você precisa estar. No YouTube você vai entregar conteúdos mais longos para as pessoas que querem aprender. No Instagram você vai entregar vídeos mais curtos para pessoas que querem passar o tempo e ver algo interessante em 1 minuto. No Twitter você vai entregar mensagens curtas demais, às vezes ácidas, às vezes confrontadoras. Mas, de qualquer forma, quando você decide estar em uma dessas redes ou em qualquer outra que exista, você está indo até a sua audiência como Jesus foi até aquela mulher. Não tenha preconceitos, todas as pessoas podem aprender, todas as pessoas precisam de conhecimento. Não tenha preconceitos. Você não sabe quem Deus vai colocar no seu caminho. Não descarte as pessoas porque elas são de um jeito que você não aprova. Não descarte as pessoas porque elas não são do seu jeito. Não tenha preconceitos. E ponto 3 e final. Continue sendo quem você é, transbordando esperança. Seja um comunicador que vai levar solução às pessoas. Foi o que Jesus fez. Ele foi até ela, ele não teve preconceitos e ele ofereceu uma solução. Ofereça uma solução para as pessoas. O que você passou não foi em vão. Você tem muitas lições na sua vida. Você sabe resolver contas que as pessoas não sabem. Você sabe abrir a porta que muitas pessoas não conseguem.
Quando você vai lá e resolve o problema delas, você está fazendo um bem para elas e para você. Porque quando você faz pelas pessoas, você agrada o Todo-Poderoso. Aquele que escreveu a sua história, aquele que sabe o melhor para você. Quando você faz pelas pessoas, você planta transformação, você colhe alegria e senso de dever cumprido. Entregue a sua mensagem, vá até as pessoas, não tenha preconceitos. Aponte uma solução. Você tem uma história e um tesouro dentro de você. Toda vez que você se posicionar da forma certa e entregar a sua mensagem, você vai fazer a diferença. Depende de você começar. Depende de você decidir. Depende de você ser coerente com a sua mensagem. Depende de você se manter firme. Ah, Daniel, mas é muito difícil esse negócio de produzir conteúdo. Eu estou fazendo aí há uma semana e não... É com o tempo. Continua fazendo. Não é mudando a estratégia que vai dar certo, não. Se você está fazendo tudo certo, mas ainda não aconteceu, continua fazendo, porque não é fazendo do jeito errado que vai funcionar, é fazendo do jeito certo. E aqui você aprende o jeito certo de fazer. Aqui você está vendo como a gente produz conteúdo. Começa a fazer a sua parte. Começa a contar às pessoas a sua história. Vai equilibrando, faz no tempo que você puder, mas faça. Porque se você não fizer, o mal vai continuar gritando. A má influência vai continuar apontando a direção errada. Se você não fizer, o mentiroso vai fazer. Se você não entregar a sua mensagem, o mentiroso vai contar a história dele. Se você não fizer a diferença na vida das pessoas, o mentiroso vai abraçá-las. É por isso, Flecha, que eu te convoco. Chegou a hora de você entregar a sua mensagem de forma contínua, direta, clara, para que mais e mais pessoas possam ser transformadas. Eu acredito que se você tem um tesouro dentro de você, eu sei que você tem, se você tem a verdade dentro de você, quando você coloca isso diante das pessoas e transborda na vida delas, a transformação começa a acontecer. Só depende de você dar o seu passo. Ah, Daniel, mas eu não tenho um jeito muito bom assim de falar. Faz do jeito que você consegue. As pessoas vão se conectar com você, com o seu jeito. Se você usa óculos, se você não usa. Se você é alta, se você é baixa. Não importa. Se você fez faculdade ou se você não fez. Não importa. Existem centenas, milhares de pessoas como você. E elas vão adorar se identificar com o seu jeito e seguir o que você está falando. Vença-se. Livre-se dessas crenças limitantes. Vença esses medos e faça a diferença. Eu quero te lembrar que nós temos um encontro nos dias 27, 28 e 29. Se você quer subir de nível, se você quer entregar a sua mensagem de forma profissional, se você quer se posicionar do jeito certo, você precisa estar comigo na imersão A Chave de Ouro. Vai ser nos dias 27, 28, 29 de junho em Alphaville, São Paulo. São 3 dias de um treinamento intenso que você vai aprender como deixar sua marca no mundo, como contar sua história de uma forma que as pessoas vão parar para ouvir e como criar conteúdo que engaja, que faz as pessoas voltarem e te compartilharem. Como vender mais pela internet. Como ter uma imagem que gera credibilidade, autoridade e que as pessoas querem seguir. É isso que eu vou te ensinar na imersão A Chave de Ouro. 27, 28 e 29 de junho em Alphaville, São Paulo. Nós temos um encontro marcado. Se você quiser participar, é só clicar no link que está na descrição, deixar o seu nome, o seu telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai se ver em alguns dias, 27, 28 e 29 de junho, em Alphaville, São Paulo, na 6ª turma da imersão A Chave de Ouro. A Chave de Ouro é que abre a porta do próximo nível. Se você quer evoluir, se você quer passar de fase, a gente então vai estar juntos. 27, 28 e 29. Você vai aprender a se comunicar da forma certa. Você vai aprender a se posicionar do jeito certo. E nunca mais vai perder uma oportunidade por não saber o que falar. Nunca mais vai perder a oportunidade por não saber o que dizer. Chegou a hora da virada. Chegou a hora de você usar a chave de ouro para subir de nível. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo no YouTube, no Instagram ou em algum evento pelo Brasil.
Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo carinho. Não se esqueça de compartilhar esse link com amigos e amigas, porque fazendo isso, mais pessoas serão alcançadas pela mensagem do bem. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo e se torne gratuitamente meu aluno, minha aluna, aqui nessa sala virtual de comunicação e marketing de posicionamento. Muito obrigado por tudo, até breve, e eu te desejo, Flecha, saúde e paz.